Vida, desafios e soluções. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa Vida, Desafios e Soluções. Você já se perguntou sobre a imortalidade da alma? Existem espíritos? Eles podem se comunicar com os vivos? Essas e outras perguntas nós vamos conversar hoje com o nosso Gabriel Salom, o vice-presidente administrativo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso programa, meu amigo. Muito obrigado. Saudamos aos nossos amigos todos que estão em casa e ao nosso querido Guilherme, agradecendo sempre por estar aqui. Gabriel, iniciamos com a pergunta: o que é o Espiritismo? Esta é uma bela pergunta, inclusive pergunta que dá título a uma das obras organizadas, redigidas por Allan Kardec, né? Se pudermos resumir, Guilherme, o Espiritismo ele é uma doutrina de tríplice aspecto. Vamos encontrar na capa do Livro dos Espíritos a informação de que é uma filosofia espiritualista, ou seja, ela considera a imortalidade da alma como um princípio basilar, um pressuposto, uma premissa, né? E quando falamos em doutrina de tríplice aspecto, é porque o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. E aqui, se nos permite, vale a pena explicarmos um pouquinho para o nosso telespectador por que o Espiritismo é ciência. Porque ele nasce a partir da observação dos fenômenos que foram realizados pelos espíritos. Fenômenos com objetos que se moviam, objetos que batiam. E a partir da observação científica, criteriosa de Allan Kardec, que aplicou o método de estudo, de experimentação, dito método indutivo, ele chegou à conclusão de que por detrás desses fenômenos havia inteligências como nós, só que desprovidas de um corpo físico. Tomou o cuidado de confrontar as informações que passaram a vir através de médiuns com outros médiuns do mundo inteiro com quem ele se correspondia. E aplicou ainda este critério da universalidade dos ensinos dos espíritos. E fez com que só estivessem nas obras espíritas, nas obras básicas do espiritismo, afirmativas que estivessem, portanto, confirmadas pela observação científica e ainda pelo cruzamento de informações entre pessoas que não se conheciam, de diversos lugares do mundo, de modo a demonstrar que era um fenômeno autêntico trazido pela espiritualidade superior. Então, o Espiritismo é ciência, com uma porção de observação, experimentação e outra de reflexão. Essa é uma característica do método científico indutivo, porque se eu observo pelo fenômeno que existe o espírito, eu passo a responder algumas perguntas que sempre nos acompanharam na humanidade, Guilherme. Perguntas como: quem sou? A resposta do fenômeno espírito imortal. De onde venho? Criado por Deus, para onde vou? Destinado à perfeição e à felicidade, utilizando-me do livre-arbítrio que tenho. Por que sofro? Porque normalmente esqueço dessas três primeiras perguntas. Então, esta reflexão à vida a partir da ciência é a filosofia espírita. Filósofo significa amigo do saber. Então, a filosofia é essa proximidade com o saber. O fenômeno demonstra, a filosofia esclarece, reflete. Mas então nós nos perguntamos, e onde está o aspecto religioso do Espiritismo? Será o Espiritismo uma religião? Aí nós temos que dizer, depende do que você entende por religião. Porque o entendimento tradicional de religião é um conjunto de dogmas, que são ensinamentos fechados, né? Uma hierarquia sacerdotal e uma estrutura de ritos exteriores. E o Espiritismo não tem nada disso. Mas a palavra religião, Guilherme, ela vem de religare, do latim, que é reaproximar o homem de Deus, nos tornar mais próximos. E como nós nos aproximamos de Deus? Nos tornando criaturas melhores. Então, o aspecto religioso do Espiritismo, ele é a consequência moral da demonstração científica, da reflexão filosófica. Se eu sei, então, porque o fenômeno demonstra e a filosofia esclarece que eu sou um espírito imortal, eu vou me comportar melhor nessa vida, porque eu sei que no corpo ou fora dele vou sofrer essas consequências. Então eu melhoro.
eu me torno melhor. Então o Espiritismo é religião, na acepção profunda e verdadeira da palavra. Ciência, filosofia e religião. Você quer dizer, então, que quando utilizamos a razão para interpretar esses fenômenos, nós adquirimos mais fé? Certamente, porque a perspectiva de fé que nós temos na doutrina espírita é fé raciocinada. Ela é uma fé que não nos priva do exercício da inteligência ou do raciocínio. Nós devemos questionar, devemos perguntar até que possamos compreender. Porque seria ilógico, Guilherme, que Deus tivesse nos dotado de inteligência e que para que tivéssemos fé, fôssemos obrigados a abrir mão da inteligência e acreditar em algumas coisas de modo cego, né? Sem reflexão. Então a fé que está estribada, que está estabelecida sobre a razão, sobre o exercício racional e lógico, ela é mais forte. Ela pode sobreviver a todas as épocas da humanidade. Quais são os princípios básicos do Espiritismo? Como falávamos, né, já demos uma palhinha sobre isso, falando da imortalidade da alma, mas vamos voltar um pouquinho, né? Um princípio básico da doutrina espírita é a existência de Deus. Nós consideramos a existência de Deus não também como uma crença, mas como uma constatação, uma verdade inafastável, né? Então, a partir da existência de Deus, que é compreendido como inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. É o Criador de tudo que existe. E ainda com atributos como a justiça, como a bondade e com o amor, tudo isso é atributo de Deus, né? Além da existência de Deus, é princípio da doutrina espírita a imortalidade da alma. O fato de que a nossa vida não se resume entre o berço e o túmulo. Nós já existíamos antes de nascer na Terra e continuaremos a existir depois que este corpo de carne perecer, falecer, não é? Temos outro princípio que é a reencarnação e a pluralidade das existências, que nos explica que o nosso espírito, o espírito que somos, ele habita corpos físicos repetidas vezes, em vidas sucessivas, desfrutando em cada reencarnação de um conjunto de aprendizados intelectuais e de aprendizados morais. Ainda temos a pluralidade dos mundos habitados, Guilherme. Nós concebemos, como disse o Cristo, que há muitas moradas na casa do Pai. Então há uma infinidade de mundos habitados que são habitados por espíritos de acordo com a sua evolução. A média da evolução dos espíritos nos dá a saber a média da evolução de um orbe, de um mundo como o nosso, né? E por fim, também é princípio da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos. A possibilidade que nós temos de intercâmbio de informações entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados, através de uma faculdade orgânica que muitos de nós temos, que é a mediunidade, né? E em muitos casos a mediunidade ainda é ostensiva, nos permite ouvir, escrever, falar aquilo que os espíritos nos trazem. Então, de uma maneira bem rápida, esses são os princípios que estruturam a doutrina dos espíritos. Existem livros específicos que nós possamos estudar para conhecer melhor o espiritismo? E qual é o objetivo de estudar a doutrina espírita? O estudo da doutrina espírita, ele é realizado nos nossos centros espíritas de uma forma muito interessante para todos nós. Porque Allan Kardec sugeriu, indicou que deveríamos estudar o espiritismo em grupos, através da conversação, de modo a evitar visões particulares, interpretações equivocadas, não é? Então, nesses grupos, nós estudamos um conjunto de obras espíritas que estão à nossa disposição. As primeiras obras, as 5 obras básicas que estruturam mesmo o Espiritismo, seu núcleo, são o Livro dos Espíritos, que foi codificado, organizado por Allan Kardec e lançado em 1857, e temos ainda o Livro dos Médiuns, que estuda este intercâmbio entre os planos da vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar dos aspectos morais, temos a Gênese, que vai nos explicar
questões como a formação dos mundos, do universo, e temos, por fim, a quinta obra básica, o céu e o inferno, que vai nos trazer a questão das penas, das consolações, dos gozos futuros na Terra, como também no mundo espiritual. Essas 5 obras são as 5 obras básicas do Espiritismo, Guilherme. Algumas pessoas comentam, nas próprias obras, da doutrina espírita, que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, que é a terceira revelação da lei de Deus. Como nós podemos explicar isso? Façamos um exercício de fé raciocinada, né? Vamos fazer um exame. Naqueles últimos instantes em que Jesus permaneceu encarnado entre nós, naquele momento entre a última ceia e a crucificação, ele nos deixou a maior quantidade de ensinamentos do seu legado, não é? E num desses instantes ele se dirige aos apóstolos e diz a eles: eu vou para o Pai, mas rogarei a ele que vos envie um outro Consolador. Diz ele que seria o Espírito de verdade, que não podíamos ver ou compreender aquela época, mas que este Consolador viria para estar conosco para toda a eternidade e que iria nos esclarecer o que ele havia dito, iria aprofundar os seus ensinamentos. Então nós ficamos aguardando que esse Consolador prometido por Jesus viesse até nós. Até que nos surge no século XIX a doutrina dos Espíritos. O Espírito que orienta a tarefa de Allan Kardec, que preside a codificação, se denomina Espírito de Verdade. E nós vamos observar que o Espiritismo, sendo a revivência do cristianismo, vai de fato aprofundar. Quando Jesus dizia: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós vamos completar essa compreensão com a explicação sobre a reencarnação, por exemplo, né? Então aqui a gente está comprovando essa qualidade do Consolador, de explicar e aprofundar o ensinamento do Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e o Espiritismo nos esclarece, nos fala da pluralidade dos mundos habitados e do tipo de espíritos que convivem em cada um desses mundos. Então nós vamos constatar que a promessa do Cristo se concretiza com o advento do Espiritismo. Mas a palavra Consolador, é claro que nos remete também a sentimento, ao coração. E nós temos que avaliar se realmente o Espiritismo nos consola. E vamos verificar que sim, Guilherme. Que ao explicar a imortalidade da alma, ao desvendar aquilo que entendíamos como morte ou como fim, ele nos consola e elimina o desespero diante da desencarnação de um ente querido. Quando nós compreendemos uma enfermidade física como sendo uma oportunidade pela luta no corpo de que o espírito se melhore, isso nos traz consolação. Quando nós entendemos que uma tragédia coletiva, como o incêndio da Boate Kiss, como um tsunami, como um acidente de avião, ela vem em favor dos espíritos que a experimentam como oportunidade de progresso e em favor de toda a sociedade, nos fazendo refletir acerca da imortalidade e do nosso modo de vida, nós vemos que ele realmente é o Consolador prometido. Então nós poderíamos dizer então que sem compreender a reencarnação, nós não poderíamos aceitar a ideia de um Deus justo. Exato. Porque se nós imaginarmos o seguinte: Deus é um Pai infinitamente justo e bom, e isto é consenso nas mais diversas religiões, nas crenças espiritualistas, né? Mas por que razão uma criança nasceria com malformações ou com mutilações? Se ela até então não existisse, se ela não estivesse reencarnando, vamos mais longe. Como explicaríamos que uns nasçam na riqueza, na abundância, e outros nasçam na pobreza, na enfermidade, na favela, em meio à guerra que nós temos ainda campeando, como dizemos no Rio Grande do Sul, por diversos cantos do mundo? Seria justo ainda que observássemos alguém praticar uma série de atos corruptos, desonestos durante a vida e não enxergássemos, pelo menos aos olhos humanos, a concretização da justiça nesse caso? Mas, Guilherme, considerando que nos equivocamos durante a vida e não tivemos oportunidade de reparar, iríamos nós eternamente para um local infeliz e triste, uma espécie de inferno?
Onde estaria a justiça divina? Ela só pode realmente fazer sentido pela compreensão da reencarnação. Porque nós vamos vendo, então, que essa justiça se realiza por uma lei de causa e efeito, em que a cada um é dado segundo as suas obras. Nós somos os artífices do nosso próprio futuro. E experimentamos o alívio ou a dor de acordo com a forma como agimos. Isto é justo. E isso não se completa num curto espaço de tempo de 60, 70, 90 anos, né? Então, exatamente como perguntaste, a justiça divina só pode ser compreendida e comprovada através do entendimento da reencarnação. Algumas pessoas comentam que o espiritismo deveria ser considerado só uma ciência, o estudo da mediunidade, da comunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados. O estudo da mediunidade, o fenômeno da prática mediúnica, como nós podemos entender ela de uma forma segura e para um trabalho útil? A experimentação, Guilherme, o intercâmbio entre os espíritos, já foi suficientemente aclarado por Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, e posteriormente nós temos todo um conjunto de obras, como a coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. A primeira obra da coleção é Nosso Lar, certamente você deve ter ouvido falar ou assistiu o filme no cinema. Mas a mediunidade, para nós no Brasil, ela já tem toda uma carga de estudos que nos permite ir além do fenômeno. Porque o fenômeno em si, ele nos desperta para essa realidade da imortalidade do intercâmbio, mas ele precisa ter uma utilidade de progresso. E a utilidade progressiva do fenômeno é a transformação moral. Porque imagine o seguinte, nós podermos conversar, como o fazemos, com os espíritos que há pouco estiveram no corpo físico. Alguns que, embora aparentemente vencidos no mundo, em condições difíceis, ostentam serenidade e alegria por terem cumprido com o seu dever, por terem agido com honestidade, com humildade, com abnegação. Outros que demonstram remorso, a culpa por terem perdido tempo, por terem feito pouco caso das oportunidades ou por terem empregado mal os recursos que lhes foram dados por Deus. Então nós constatamos através do fenômeno a necessidade que nós temos de sermos criaturas melhores, de empregarmos melhor o livre-arbítrio, que é esse patrimônio, essa ferramenta de evolução que nos foi dada por Deus. Quando ouvimos que o Espiritismo deveria se resumir ao aspecto científico, nós estamos de fato ouvindo uma afirmação, podemos dizer, interesseira. E vamos explicar o interesseiro. Porque muitas vezes nós somos resistentes a mudanças de comportamento, a melhorias na nossa vida, a abrir mão, renunciar a algumas coisas que viemos praticando há anos. Então, quando nós nos apegamos apenas no aspecto científico, nós estamos renunciando à consequência moral da ciência, para que não tenhamos que nos transformar. Então, o pano de fundo, Guilherme, de uma discussão como essa, é a resistência humana à reforma íntima, à transformação. A inteireza do Espiritismo, desse tríplice aspecto, faz com que nenhum deles seja mais importante do que o outro. Ela se completa dessa forma. Então, eu tenho que compreendê-lo como ciência, sim, mas tenho que me esclarecer no aspecto filosófico e me transformar no aspecto moral ou religioso. Nós temos na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre as leis morais. E nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo toda a observação moral que Allan Kardec retira do Novo Testamento. Jesus é a fonte segura para as nossas vidas, para as práticas espíritas. Como é que nós podemos ver esse ponto de vista? Certamente, Guilherme. Falando especificamente da parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos retornar um pouquinho nas outras duas revelações divinas, né? Vamos recordar que a primeira revelação da lei divina à humanidade se dá com Moisés e com os 10 mandamentos transmitidos através da mediunidade de Moisés à humanidade. Mas, quando vamos conhecer a segunda revelação divina vinda com o Cristo,
ele enfeixa todos esses mandamentos em um grande mandamento, dizendo-nos que toda a lei e os profetas, tudo o que conhecíamos até então, resume-se em um grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Este mandamento, que é o resumo da lei divina, ele foi desdobrado na parte terceira do Livro dos Espíritos. É uma divisão didática do grande mandamento, do maior mandamento, que vai nos falar da lei de igualdade, da lei de sociedade, da lei de destruição, vai nos falar da lei de reprodução, da lei de justiça, amor e caridade, enfim. É uma divisão didática que vai se completar com o Evangelho segundo o Espiritismo que tu mencionaste. Essa parte terceira do Livro dos Espíritos é desenvolvida no Evangelho. Então há uma linha de coerência e continuidade entre o ensinamento de Jesus e o desdobramento espírita deste ensinamento feito com as leis morais e com o Evangelho. É sempre ele o modelo e guia. Nós só vamos explicando e compreendendo melhor o que ele nos ensina. E quando nós falamos, Gabriel, sobre a justiça divina, sobre a reencarnação, sobre todas essas atribuições, características e princípios da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos a informação: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Como compreender esse ensinamento, amigo? O amor, na concepção de Jesus, ele é muito interessante. Porque cada vez que o Cristo se referia ao amor, ele utilizava o vocábulo ágape. E estudando a raiz, o entendimento do vocábulo, nós vamos ver que ele não significa apenas sentimento. Mais do que isso, ágape significa comportamento, ação. Então, quando Jesus nos convida a amar, ele está nos convidando a agir bem. Por isso mesmo que ele nos manda amar aos inimigos. Ele saberia que não poderíamos nutrir, neste momento, o mesmo sentimento pelo inimigo que nutrimos para com um amigo, um familiar, não é? Mas ele nos convida a agir bem para com todos. Então, voltando ao mandamento trazido aos espíritas, amai-vos, instruí-vos, primeiramente devemos agir bem uns para com os outros, sermos fraternos, solidários, compreensivos, atentos, cuidadosos uns com os outros, e então buscarmos a instrução. Nós não podemos elevar o conhecimento e a busca pelo conhecimento como um fim em si mesmo. Nosso objetivo não é formarmos intelectuais, formarmos doutores em doutrina espírita, mas é formarmos homens de bem. E os homens de bem convivem de modo fraternal e solidário com os seus semelhantes, com os seus pares na existência. Então nós temos amai-vos e instruí-vos, né? Agir bem uns para com os outros e ir aumentando o nosso entendimento. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade de amar. Então, se nós compreendemos a imortalidade da alma, a reencarnação, nós vamos conseguir visualizar melhor a questão da desigualdade social, das desigualdades intelectuais, vamos dizer assim também. Quer dizer, então, que muitas vezes um espírito que está numa condição inferior a nós, no sentido material, intelectual que seja, claro, não necessariamente seja um irmão falando da imortalidade da alma em um grau adiantado ou mais atrasado? Não necessariamente, né? O que é que nós experimentamos na vida? Quando o nosso planejamento reencarnatório, que vai programar essa existência atual, ele é feito, ele leva em consideração a necessidade de aprendizado que nós temos nesse momento da nossa trajetória espiritual. Então nós vamos muitas vezes experimentar a pobreza para desenvolver humildade ou para dar algum tipo de testemunho, para inspirar outras pessoas a viverem de forma diferente. Eu não posso unicamente observando a condição atual de vida, como pobreza ou riqueza, como um destaque acadêmico ou uma limitação de ensino por questões de oportunidades na vida, e com base nisso afirmar o nível de evolução espiritual em que nos encontramos. A nossa evolução espiritual, ela é intelecto-moral. Ela alia inteligência à moralidade.
Então, muitas vezes, aqueles que são nossos subalternos no mundo poderão ser superiores a nós, espiritualmente falando. Esta é uma lição de humildade para todos, né? Gabriel, nós estamos chegando na parte final do nosso programa. Eu gostaria que tu desse tuas considerações finais, alguma palavra de consolo, porque a doutrina espírita é o consolador prometido, então, com o objetivo de consolar e esclarecer ao nosso público que nos acompanha hoje. Muito bem, Guilherme. Se pudéssemos deixar alguma coisa com o seu coração, seria: conheça o Espiritismo. Ele vai respeitar a sua inteligência, ele vai permitir que você faça todos os exercícios possíveis e ainda assim vai acalentar o seu coração. A doutrina espírita tem transformado muitas vidas, as nossas inclusive, e tem soerguido, tem levantado muitas almas caídas, porque o ponto de vista que ela nos traz nos permite, como diz o benfeitor Emmanuel, né, firmarmos, olharmos para a eternidade com nosso Pai e assim superarmos o pesadelo de uma hora. Muitas vezes, quando nós estamos diante de um muro, de uma parede, só enxergamos aquilo, mas quando o nosso ponto de vista se altera, e a doutrina espírita faz isso, nos traçando novos horizontes, os obstáculos se tornam menores e as nossas forças diante deles se multiplicam. Então, vamos caminhar com mais força, com mais ciência, com mais coragem e com mais esperança. O Espiritismo está aí para todos. Agradecemos então a participação do Gabriel no nosso programa de hoje, a sua companhia, e convidamos também para acessar o site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o www.fergs.org.br. Venha fazer parte dessa família que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Muita paz e até um próximo programa.